Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, testes para a Covid-19. A entrevista será com Carlos Eduardo Gouveia, ele que é presidente executivo da CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Seja muito bem-vindo, Carlos, ao Fique por Dentro e à Rádio Transmundial. É um grande prazer estar aqui com vocês, Michele e Fábio. O prazer é todo nosso, Carlos. Eu queria que você comentasse, então, se houve um aumento de aplicação de testes para a Covid-19 nessa segunda onda de pandemia. Olha, tem havido sim um crescimento da procura e principalmente nas novas modalidades, novos espaços de testagem. O que nós vemos é que o teste de diagnóstico é a grande ferramenta, o grande instrumento para um acesso à terapia adequada. Por isso, quanto mais precoce e preciso ele for, obviamente, melhor vai ser a chance da pessoa poder atingir um estado de saúde melhor no mais rápido tempo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, cerca de 70% das decisões médicas se baseiam exatamente no diagnóstico. Por isso que no caso do Covid, a testagem ela deveria ter acontecido até de forma muito mais ampla do que aconteceu. Se isso tivesse sido uma realidade, eu não tenho dúvidas de que hoje nós estaríamos em uma situação melhor, por vários motivos que, se vocês quiserem, eu posso aqui explanar para vocês também. Acho que é importante a gente falar também sobre os tipos de testes que existem aí para a Covid-19. Fábio e Michele, existem vários tipos. Logo no começo, graças ao desenvolvimento científico na Ásia, foi possível diagnosticar, na verdade, abrir o genoma do próprio vírus. E com isso, os primeiros testes, ainda dentro de laboratório, testes moleculares, eles foram desenvolvidos especificamente para esse vírus, o SARS-CoV-2. Esses moleculares, que são hoje os conhecidos RT-PCR, é o tipo mais comum, eles foram os pioneiros. Na sequência, os testes sorológicos também apareceram. Os testes rápidos, num primeiro momento, ainda fabricados na Ásia, e depois, aos poucos, várias outras tecnologias foram se apresentando. Testes laboratoriais bem conhecidos, com tecnologias como ELISA, quimiluminescência, eletroquimiluminescência e assim por diante. O fato é que hoje nós temos quais tipos? Para a primeira fase da doença, que é aquela em que o vírus infecta a pessoa, ou seja, você poderia descobrir se ele está lá presente a partir do segundo dia dessa possível infecção, o início dos sintomas, até o 8º dia. Essa primeira fase, é que o vírus está circulando, extremamente ativo, se multiplicando e, infelizmente, infectando todas as pessoas que estão ao redor, possivelmente. Tem dois tipos de testes muito claros. O primeiro é o conhecido RT-PCR, que a gente fala que é o padrão ouro. Por que é o padrão ouro? Porque ele acaba sendo a referência, o exemplo melhor para se ter uma boa sensibilidade e especificidade em relação ao vírus nesta fase. O vírus, estando ativo, ele libera o quê? Uma proteína. Essa proteína é chamada de antígeno. Então, surgiu mais recentemente uma segunda tecnologia muito boa, que é o teste rápido para o antígeno do vírus. Então, entre o segundo e terceiro dia, até o 8º, nós temos dois tipos de testes. O PCR, que demora um pouco mais para ter o resultado, mas é mais sensível, e o teste rápido de antígeno, que é feito na hora, em 20 minutos você tem o resultado. Ambos são feitos com o SWAB, que é aquele cotonete que vai nas vias nasais. No caso do PCR, você tira também uma amostra da própria garganta, ele é um pouco mais amplo, mas ambos dão resultados bem confiáveis. E os outros são os testes a partir do 8º, 9º dia, que aí você tem uma queda acentuada do vírus. Na verdade, ele pode ser ainda detectado depois dessa data, mas possivelmente são os restos, fragmentos, ele já não está mais contaminando. O antígeno já não seria mais pego. E aí, qual é o teste importante para essa segunda fase? É o teste de anticorpo. E aí nós temos tanto os testes rápidos, que são aqueles do dedo, muitos já viram, uma gota de sangue e rapidamente, 15 a 20 minutos você detecta, ou um teste laboratorial.
Nessa fase do anticorpo, é importante testar? Sim, é muito importante. Você vai ter algumas informações essenciais, como aquele nosso ouvinte. Ele teve o teste PCR positivo, detectou que estava infectado e infectando, ficou em casa e, graças a Deus, ele já está melhorando. Neste momento, dessa fase de convalescença, de melhora, ele já poderia fazer o teste de anticorpo e ver se ele está com o anticorpo IgM, que é da primeira etapa, que é aquela fase aguda da doença, ele ainda está com cuidados necessários, ou o IgG, que é aquele que promove ou indica a soroconversão, que seria a fase de que ele está, então, já sarado, já está em ordem e possivelmente já não contamina mais, e a grande discussão é que ele estaria possivelmente imune. Perfeito, realmente a gente tem uma variedade, é bem amplo e você explicou de uma maneira muito tranquila para a gente entender. Mas a gente ouve muitas pessoas falando sobre falso positivo. Quando que isso acontece? Quais cuidados a gente deve tomar para evitar esse tipo de falso positivo, Carlos? Bom, Michele, a sua pergunta é excelente. E a gente tem aqui um trabalho que merece os nossos aplausos, que é de toda a indústria de ciências da vida. A indústria de diagnóstico, ela fez um trabalho em 1 ano e meio, que normalmente levaria 5, 6, 7 anos. E aí, não só as empresas, as universidades, que trabalharam de uma forma muito rápida na pesquisa, desenvolvimento e lançamento desses produtos, como as agências regulatórias. E aqui, no caso, a Anvisa, ela trabalhou de forma muito cooperativa com a indústria para promover um acesso muito rápido a todos esses produtos. No caso do Brasil, nós tivemos, até porque como os produtos estavam entrando de forma acelerada, com o registro provisório, graças a essas iniciativas louváveis da Anvisa, nós fizemos um consórcio da CBDL, junto com a SBPC, que é a Sociedade de Patologia Clínica, a SBAC, que é a Sociedade de Análises Clínicas, e a Abramed, que é a Associação dos Grandes Laboratórios. Esse consórcio juntou 13 laboratórios, públicos e privados, para fazer a avaliação de todos os kits que estavam chegando ao mercado. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 16 mil amostras de pacientes brasileiros sendo usadas nesse programa para indicar sensibilidade e especificidade. A especificidade, ela é exatamente aquilo que indica que não vai ter o falso negativo, que é o problema. O problema maior é você ter um teste usado, aplicado, e dar um resultado dizendo que a pessoa não tem nada e ela tem. Esse é o falso negativo. Esse é preocupante, tá? Como os testes desde o começo foram muito específicos, ou seja, não teria a chance de pegar outros, a gente acabou tendo esse resultado bem adequado. Os testes falso positivos, na verdade, aí não tem tanto problema. Por quê? O falso positivo, você até tendo uma informação de positivo num teste rápido, você iria fazer o quê? A busca de um teste confirmatório. E aí você esclarece. Então, os testes rápidos, eles têm uma função muito clara, que é principalmente a de triagem, que é aquele primeira busca, a primeira informação. E dentro de um contexto de pandemia, o que você precisa é exatamente verificar o quê? As possíveis contaminações. Caso aconteça um outro resultado de falso positivo, a recomendação sempre é essa, em qualquer tipo de teste, não só do COVID. Você deve buscar uma segunda testagem para confirmar. O que nós conseguimos mostrar, e aí a última intervenção em relação a esse tema, é que, através do programa, os testes que foram lançados no começo, eles foram em pouquíssimo tempo depois de desenvolvidos, 2, 3 meses. Em abril, maio, já estávamos com alguns testes aqui no Brasil. E eles foram melhorando. Então, os próprios resultados do nosso programa de avaliação, que está no site testecovid.org.br, eles foram mostrando que, ao longo dos meses, os fabricantes foram melhorando e os testes que hoje nós temos disponíveis aqui no mercado são muito melhores e muito mais confiáveis do que no passado.
Você falando sobre isso, sobre testes, a pessoa que faz 2 vezes, eu tive um caso com um amigo que ele teve que fazer o teste 2 vezes. Ele fez a primeira vez, deu positivo, aí ele achou estranho, porque ele estava sem sintomas, fez novamente o teste e deu negativo. Aí ele fez uma 3ª vez esse teste também. É normal acontecer isso, da pessoa ter que fazer o teste várias vezes, de dar o falso positivo, como você estava explicando para nós? Ou é uma coisa rara de acontecer? Pode acontecer, mas é raro de fato, Fábio. Não é tão comum com teste de PCR. Mas para que isso aconteça, é muito importante você lembrar que esses testes são de uso profissional. Então é importante ter um médico que recomende o teste, ou um profissional que recomende o teste e outro que execute, que faça a abertura da caixa, leia a bula, execute o teste e principalmente interprete. A interpretação de um teste de diagnóstico, ela não deve ser feita de forma isolada. Por isso que todas as pessoas que vão fazer os testes, eles têm que preencher ou responder a um questionário prévio. Se tem sintomas, se teve contato, se não teve, é feita uma anamnese, ou seja, tem várias informações. E aí tem a máxima da área de diagnóstico, que é o teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. Então, se a pessoa está lá em Ananindeua e vai para fora da cidade e precisa fazer uma testagem, talvez não tenha um laboratório com PCR tão facilmente à disposição. Ele pode e deve fazer um teste rápido? Sim, faça, é o que tem ali disponível. E depois, se necessário, ele confirma por outra forma. No caso do PCR, por exemplo, o PCR ele pode dar negativo se for feito nos primeiros 2 dias do início da infecção, porque o vírus não está com a quantidade de carga viral suficiente para ser detectado. O teste é ruim? Não, ele foi feito precocemente, na verdade, antes do tempo. Se o teste der positivo no 16º dia do início da infecção, isso é um problema? Na verdade, é possível. Por quê? Como eu falei antes, os fragmentos do vírus, que já não está mais ativo, podem estar no organismo. Ou seja, você poderia ter um teste de PCR positivo com um teste de anticorpo também positivo. Quer dizer, o de anticorpo diria que você já se curou do vírus, já passou daquela fase de infecção, de contaminação, está já soro convertido, mas os fragmentos, às vezes, do vírus estão lá. Então, na verdade, eu sei que às vezes pode parecer confuso, mas a ciência é muito bonita nesse sentido, porque ela mostra as várias possibilidades. Então, você tem aí o que a gente chama de árvores de decisão, quando testar cada pessoa. E quando eu falo exatamente, tem o teste certo para a pessoa certa, é porque o diagnóstico ele pode servir tanto para um grande estudo epidemiológico. Então, se você fizer testagem em massa, por exemplo, com o teste de antígeno, você pode exatamente detectar precocemente numa grande população e com rapidez onde que está tendo um foco quente de contaminação. E isso você faz o quê? Toma uma decisão de saúde pública. Aquela região deve ter algum tipo de isolamento, de contenção, talvez lockdown, exatamente para você interromper esse ciclo de difusão. Ô Carlos, agora sobre a aplicação desses testes, a gente tem visto também que há uma testagem no interior das companhias, né, que cresce. Qual que é a importância da testagem nas empresas? Se a pessoa, no ambiente de trabalho, teste de anticorpo em primeiro lugar. Todo mundo que está positivo, menos chance de ter problema. Teste negativo, faça então o teste de antígeno. O teste de antígeno vai dizer se aquela pessoa está ou não infectada naquele momento. Se estiver, volta para casa, fica em isolamento, avise seus familiares e contatos para quê? Para que testem também. E aí com o teste de antígeno, que vai dizer se ela está ou não com o vírus naquele momento. E isso é o que a gente chama do rastreamento de contato. Perfeito. O tempo passa muito rápido, Carlos. A gente abre espaço agora para você divulgar os contatos, as sedes, para os nossos ouvintes que quiserem conhecer mais do seu trabalho, tirar dúvidas, como eles podem te contatar. Claro. Bom, a CBDL é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Convido a todos para que vejam, visitem o nosso website, é www.cbdl.org.br.
E convido também que visitem o programa de avaliação dos testes de coronavírus. Ali você tem várias informações sobre os testes, performance, e isso é bem-vindo para todos, os que compram, os que usam. É o site www.testecovid.org. Está bem? E fico à disposição. Quando vocês precisarem e quiserem, volto com o máximo prazer. E o tema de hoje, testes para a Covid-19. A entrevista foi com Carlos Eduardo Gouveia, ele que é presidente executivo da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado, Carlos, por sua participação com a gente aqui no Fique por Dentro e até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Bom trabalho. Abraços. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.